Olá pessoal, tudo bem? A gente volta para falar sobre um outro tipo de dado que eu particularmente conheci no Python, mas existem implementações para outras linguagens como Java, como C++, como C Sharp, e é um tipo de dado muito semelhante, mas ele tem algumas peculiaridades que vale a pena mencionar, vale a pena estudar. E basicamente o que é um dicionário? Um dicionário ele pode ser enxergado como uma nova maneira de estruturação dos seus dados, ou seja, agora não é simplesmente uma sequência de coisas salvas, não é como uma lista, onde você adiciona números e você percorre um atrás do outro. Agora você pode criar, entre aspas, duas listas e cada uma tem o seu elemento correspondente. Então, um dicionário nada menos é do que um conjunto de chaves e um conjunto de valores. Cada chave vai ter seu respectivo valor e a utilidade de usar dicionários é quando você tem dados que apontam para outros dados. Um exemplo claro é uma lista telefônica, onde você tem o nome do contato e você tem o telefone ou mais de um telefone para essa pessoa. Então, para esse exemplo já fica bem claro que usar um dicionário fica mais simples, fica mais se torna mais eficiente. Por que não utilizar as outras estruturas para esse tipo de informação mais carregada, mais composta? E é simples, o seu programa, as variáveis que você pode criar para manipular, digamos assim, essa lista de contatos, por exemplo, ela não tem controle, ou seja, de um lado você tem as chaves que podem, por exemplo, o seu nome do seu contato e a outra com os valores que podem ser os telefones de fato do seu contato. E se você não torna isso coeso, ou seja, você não efetua uma forte ligação entre esses dados, a sua lista, por exemplo, vai ter um telefone lá que não faz correspondência à pessoa certa, por exemplo, porque são acessadas de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, eu já deixei escrito alguns códigos aqui para que a gente possa acompanhar e a gente começa de fato pelo começo e a gente primeiro vai ter a definição do nosso dicionário, da nossa estrutura. E basicamente, como era feito antes, a gente define nossa estrutura como uma variável qualquer, mas a declaração fica um pouco mais interessante, onde a gente não usa mais parênteses, não usa mais colchetes, mas sim chaves. Na definição das minhas chaves, o que é que eu faço? Eu crio pares, onde existe chaves e existem valores, ou seja, do lado esquerdo eu vou ter chaves, eu coloco 2 pontos e do outro lado eu tenho um valor, ou seja, isso aqui é um par, onde a chave João, a string João, tem valor 27, ou seja, corresponde ao valor 27, aponta para o valor 27. Da mesma forma, no outro exemplo, Giovana, Jéssica, enfim. Você pode entender isso aqui, eu pensei para fazer isso daqui, como se fosse o nome de uma pessoa e a sua respectiva idade. Então, você vê que a sua informação ela fica mais junta, ela fica coesa, do que criando duas listas, por exemplo, uma lista só com nomes e uma lista só com as idades das pessoas. Aqui já você vê que já fica mais centrado, já fica mais organizado e até para você consultar tudo isso. Executando o script, a gente vai ver a classe. É uma classe chamada dict para o Python, para esse tipo de dado. Existem inúmeros métodos para se manipular um dicionário, mas eu vou exibir os mais simples, os mais essenciais, que são semelhantes a esse. A única diferença que você vai notar mesmo é na forma de adicionar e de consultar. Existe o método para a gente imprimir, que de fato é simples, é o próprio comando print, que a gente já utiliza. E quando a gente imprime,
a gente simplesmente vai ver como a gente via da outra forma. Nas outras estruturas a gente vai ver o valor que todo o conteúdo você vai ver que ele é delimitado entre vírgulas e tudo mais. Existe um outro método que é um método que basicamente é usado para qualquer coleção, que é o método Len, que ele vai me dar o tamanho, ou seja, quantos pares existem na minha coleção. Ou seja, nesse caso eu tenho 3 pares. Uma outra forma, um outro método que a gente tem é o método de consulta. O método de consulta ele é interessante porque nas listas, nas tuplas e na própria string a gente somente utilizava números para acessar os seus pares correspondentes. Agora, o que é que acontece? A gente, ao invés de inserir o índice, um valor estritamente numérico, a gente vai inserir o valor da chave. Ou seja, a gente não fica mais preso a acessar somente por índice. A gente, digamos assim, se a gente já sabe qual é a chave para um determinado valor, basta a gente inserir a nossa chave entre colchetes e a gente vai retornar o nosso valor. Quando a gente executa o script, a gente é retornado para a gente o conteúdo dado pelo índice, ou seja, a chave Giovana está armazenando, ou seja, aponta para o valor 24. E você vê quando eu imprimir ali que realmente é o valor 24. Se eu colocar uma chave que não exista, por exemplo, Alfredo, você vai ver que ele vai me dar um erro porque a chave não existe. Ele até trabalha com chave, ou seja, a nomenclatura é essa mesmo. Voltando, a gente existe ainda. O dicionário ele é uma coleção mutável, ou seja, eu posso adicionar e remover elementos. Então, existem diversas formas, diversas maneiras, e na adição de elementos, existem 2 métodos em especial, que é o próprio update, o método update, e, digamos assim, o acesso direto dos valores. O método update, ele simplesmente é um método onde você vai informar a chave e o valor que você quer adicionar, ou seja, você informa um par que você quer adicionar. Você abre chaves, abre e fecha chaves e digita o seu conteúdo. É como se você estivesse passando um novo mini dicionário. Se eu não me engano, você pode passar um dicionário com mais de um elemento aqui e esses elementos serão atualizados lá. Ou seja, se não existir, se esse par não existir no dicionário que você está querendo atualizar, ele vai ser criado e vai ter o valor que você está informando. E caso já exista essa chave, ou seja, caso essa chave já esteja adicionada lá, ele vai simplesmente manter a chave e adicionar o valor que já existe lá. Uma outra forma de se fazer isso, só para a gente visualizar, por exemplo, Alfredo, tá vendo? Não tinha e ele acabou criando. A gente pode testar agora e eu vou pegar João e adicionar um outro valor para a gente ver se de fato ele vai atualizar. Talvez não possa, tá? Mas pode. Então, esse novo dicionário, entre aspas, que a gente cria, a gente acaba atualizando todos os valores correspondentes, ou seja, as chaves correspondentes dele. Existe uma outra forma, que é por meio do acesso direto, digamos, que a gente está acostumado a fazer com as strings, com as listas, com as tuplas, que é quando a gente faz a consulta da chave e a consulta dessa chave vai me retornar o respectivo valor, como se fosse uma variável de fato, e eu simplesmente atribuo um novo valor e eu mudei, como você pode ver aí, eu mudo o valor. Se não existir, vai ser criado, e se já existir, vai ser atualizado da mesma forma. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Você vai ver que a chave Maria acaba tendo valor 300 porque foi a última atualização que teve no valor, digamos. Vou deixar essa chave Maria aqui e
Existem também inúmeros métodos de remoção, mas existem dois em especial. O primeiro é o POP, que ele simplesmente você diz qual é a chave que você quer remover, e o outro é o Clear, que é basicamente zerar, ou seja, remover todos os elementos do seu dicionário. Então, se torna... Vou apagar aqui alguns itens aqui para não ficar confuso. Vou imprimir meu dicionário antes e agora eu vou imprimir meu dicionário depois para a gente ver as diferenças. Eu queria remover a chave João e ele remove não só a chave, ele remove a chave e o conteúdo atrelado, ou seja, esses dois estão muito bem amarrados, estão de mãos dadas. Então não é possível remover um sem remover o outro, por exemplo. E a gente tem o nosso novo dicionário com as informações atualizadas. Se eu desejar remover todos os elementos do meu dicionário de uma vez, eu simplesmente chamo o método .clear, que ele vai remover tudo e o dicionário fica, portanto, vazio, da mesma forma que a gente fazia com listas e tuplas, por exemplo. Então, se torna útil as grandes mudanças que existem nos métodos de adição e nos métodos de remoção. Também uma mudança significativa na consulta desses itens. Existe um outro método que também é interessante mencionar, que é o método itens, que ele simplesmente vai me mostrar todo o conteúdo do meu dicionário. E de fato aqui ele vai criar uma lista onde cada elemento vai conter o par que continha no meu dicionário. Então você pode ver que com o dicionário.itens, o que foi que aconteceu? Ele me retornou uma lista, porque aqui eu tenho colchetes, mas cada elemento é uma tupla. Ou seja, uma tupla é muito útil para armazenar dados de diferentes tipos, ou seja, dados heterogêneos, ou seja, eu estou salvando uma string com um tipo inteiro. E uma lista, ela é essencialmente útil para você salvar dados homogêneos. E, de fato, esse tipo de dado é homogêneo, porque cada elemento da lista é uma tupla, digamos assim. Então, é uma utilidade. Caso você queira iterar sobre esses dados, ou seja, você queira percorrer um dicionário e os dados do dicionário, existem inúmeras formas também, com inúmeros outros laços de repetição, como while, mas você tem que ter em mente que você ou vai iterar sobre as chaves, ou vai iterar sobre os elementos, os valores. E iterando sobre as chaves, basicamente, ele vai me mostrar cada conteúdo das chaves. Ou seja, ele vai me mostrar todas as chaves. Existem métodos também que já me retornam todas as chaves de uma vez. Eu não preciso criar um laço de repetição. Mas eu quero mostrar a você que, ao contrário do que a gente fazia com a lista, que digitava, a gente inseria a nossa lista aqui nesse laço de repetição e mostrava todos os elementos de fato. Se a gente fizer isso, com o dicionário, ele não vai mostrar a chave e o valor. Ele vai simplesmente me mostrar digamos assim, só a chave, ou seja, digamos assim, a porta de entrada para que eu tenha acesso aos valores. Eu posso usar também, claro, se eu utilizar dessa forma, por exemplo, como a gente fazia pela consulta lá em cima, e acessar, aí sim eu tenho acesso aos valores, evidentemente, porque cada valor de i vai ser uma chave. E se eu estou colocando o valor da chave aqui, ele vai consultar no meu dicionário e vai retornar o valor para mim. Mas, para que não seja necessário eu fazer isso, existe também uma forma de iterar diretamente sobre os valores. Ou seja, não importando as chaves. Digamos que sua aplicação salve as chaves e os valores, mas em determinado ponto do seu código você só queira os valores, por exemplo. Então há sim uma forma de fazer isso, e é por meio do método que resgata os valores da minha lista, ou seja, é retornado uma lista com somente os valores, não tendo as chaves. Existem inúmeros outros métodos, outras
outros detalhes, mas é somente o básico para que você entenda como organizar melhor seus dados, seus projetos. Você viu que o dicionário é muito útil quando a gente tem valores que apontam para outros. Isso já é um começo de como imaginar, por exemplo, muitas outras áreas da computação, como banco de dados, que utilizam essas ligações, ou seja, dados que apontam para outros e IDs, que a gente chama. Aqui a gente chama de chaves, mas é um universo que o dicionário visou simplificar em virtude de existir aplicações que não necessitam de um banco de dados, por exemplo, para salvar uma informação. E então, com um dicionário, você simplesmente já pode salvar sua informação de uma maneira útil, de uma maneira bem consistente e eficiente para que você possa usar.